Em meio à pandemia do novo coronavírus e à recente erupção do vulcão Anak Krakatoa, mais uma situação trouxe preocupação aos governos mundiais. Até a produção deste vídeo, alguns incêndios florestais se aproximam da usina nuclear de Chernobyl, lá na Ucrânia. O fogo avança rapidamente e causa questionamentos sobre como pode ser prejudicial para as cidades próximas e também para a Europa. Meu nome é Ivan Lima e aqui você vai entender como esse caso teve início e por que nós devemos ficar atentos com o desenrolar da história. Tudo começou no dia 4 de abril de 2020, quando um homem de 27 anos ateou fogo em uma parte de grama seca próxima da zona de exclusão de Chernobyl. Caso você não saiba, essa zona representa a área que mais foi afetada pela radiação liberada pela usina abandonada. Com rígidas normas de segurança e acesso restrito, poucas pessoas são liberadas para entrar na área ao redor da usina, de aproximadamente 2.600 quilômetros quadrados. Por lá, são feitos monitoramentos ecológicos e radiológicos, além de tentarem diminuir a propagação da contaminação radiológica. Desde o início das chamas, o fogo se propagou rapidamente, se aproximando consideravelmente da usina. A partir do dia 5 de abril, começou uma espécie de batalha de informações a respeito das reais condições do incêndio. Veja, logo no dia 4, os serviços de emergência ucranianos afirmaram que estavam enfrentando problemas para apagar o fogo, porque foi detectado em alguns pontos aumento da radioatividade. No dia seguinte, os mesmos serviços de emergência alegaram que o fogo estava sob controle, sem nenhum sinal de aumento da radioatividade no ar. Nesse mesmo dia, contradizendo essas informações, o responsável por liderar o serviço de inspeção ambiental local, Igor Firsov, postou em seu Facebook que havia radioatividade superior aos níveis normais, bem no coração do incêndio. O texto era acompanhado de um vídeo em que um contador Geiger, usado para medir níveis de radiação, mostrava que o nível de radioatividade estava 16 vezes maior que o normal. Entretanto, Firsov acabou voltando atrás com as próprias afirmações horas mais tarde. A falta de informações concretas gerou inúmeras críticas ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que chegou a anunciar no dia 13 de abril que a situação era acompanhada de perto. Para combater as chamas, mais de 400 bombeiros foram acionados, todos equipados com instrumentos especiais. Do alto, aviões e helicópteros trabalham para conter o avanço do fogo na região. Já no dia 14 de abril, o governo noticiou que choveu na área, o que ajudou o trabalho dos bombeiros e permitiu que eles reduzissem as chamas. Como você deve ter percebido, as informações divulgadas pelo governo e por instituições e ONGs autônomas continuam desencontradas. Na internet, especialistas chegam a comparar esse silêncio das autoridades com o próprio acidente nuclear de Chernobyl. A explosão do reator 4 da usina aconteceu no dia 26 de abril de 1986, mas a União Soviética só admitiu os problemas 2 dias mais tarde. Quando o reator explodiu, o teto de onde ele estava foi destruído e grandes quantidades de material radioativo foram expelidas para o céu. Após 36 horas, e sem alertar a população sobre o que exatamente estava acontecendo, as autoridades começaram a evacuar as áreas ao redor da usina e a população da cidade de Pripyat, que fica a cerca de 20 quilômetros de Chernobyl. Sem dar muitos detalhes, no dia 28 de abril de 1986, a União Soviética apenas afirmou que aconteceram alguns problemas. A decisão de não revelar tudo o que estava acontecendo foi tomada para que a reputação do país não fosse manchada. Os primeiros a notarem a gravidade da situação foram os suecos, que detectaram os altos níveis de radiação vindos de Chernobyl.
Considerado o maior acidente nuclear da história da humanidade, a tragédia na usina liberou material radioativo no ar, que foi levado pelo vento para a atmosfera, atingindo a região norte e oeste de Pripyat. Atualmente, ela é considerada uma cidade fantasma. Não demorou muito para que altos níveis de radiação fossem registrados em outros países, como a Áustria, Suécia, Bielorrússia e Polônia. Até mesmo o Reino Unido, Canadá e Estados Unidos registraram a radiação tempos depois. Chernobyl continuou gerando energia até o ano 2000, quando o último reator, que ainda estava funcionando, foi fechado. 3 milhões de pessoas na Ucrânia foram afetadas na época. No total, 5 milhões de toda a União Soviética. Até 2018, o status de vítimas do desastre na usina chegava a 1,8 milhão de pessoas. É assustador pensar que a equipe russa do Greenpeace está considerando este incêndio como o pior desde 1986. Para as ONGs e outras instituições, o melhor termo para designar a situação é preocupante. Ainda de acordo com o Greenpeace, ao analisar imagens de satélite, é possível perceber que o fogo estava a 1,5 km da cúpula de proteção do reator 4, instalada em 2016. De acordo com o Centro de Monitoramento de Incêndios do Leste Europeu, o incêndio já consumiu uma área equivalente a 20 mil hectares. No dia 13 de abril, o operador de turismo Yaroslav Emelianenko afirmou que a situação era crítica e que o fogo havia chegado justamente à cidade de Pripyat. Emelianenko, que faz parte da Associação de Visitas Guiadas a Chernobyl, explicou que, caso o fogo atingisse áreas da cidade, isso poderia representar um desastre econômico, visto que as visitas e passeios turísticos são a principal fonte de receita da região. No dia anterior, a diretora da agência que está à frente da gestão da zona de exclusão, Katerina Pavlova, afirmou que não era possível dizer se o incêndio realmente estava contido. De acordo com ela, o trabalho no local está sendo feito dia e noite, com a produção de corta-fogos ao redor da usina, para evitar que as chamas cheguem até os escombros. Somente em 2018, Pripyat recebeu mais de 70 mil visitantes de todo o mundo. Com o lançamento da série Chernobyl, produzida pela HBO, o número de visitas aumentou 30% em 2019. Um comunicado do Serviço para Situações de Emergência da Ucrânia, emitido no dia 14 de abril, dizia que a taxa de radiação em Kiev, a capital do país, não ultrapassava o nível normal. A cidade está localizada a aproximadamente 100 quilômetros de Chernobyl. Entretanto, na manhã do dia 17, a cidade já contava com um alto nível de contaminação. Os novos dados foram divulgados pela iCare, uma empresa com sede na Suíça e que é especializada em tecnologias para medição de qualidade do ar. Ainda assim, o Serviço para Situações de Emergência continua afirmando que a situação não representa ameaça radiológica ou química. Aos moradores, foi pedido para que continuem em suas casas e mantenham as janelas fechadas. Uma medida que coincide com o isolamento social adotado pelo país por conta da pandemia do novo coronavírus. Por lá, não é permitido sair de casa sem estar usando máscaras cirúrgicas e os moradores só podem sair para caminhar, fazer compras no mercado e passear com o bichinho de estimação. Tudo isso com o limite de 2 quilômetros de distância das próprias casas. Até o dia 13 de abril, o jornal The New York Times tinha apurado que o nível de radiação no ar, em Kiev, era 1/100º do nível de emergência, o que é considerado seguro. Entretanto, no dia 17, foi divulgado que o ar da cidade poderia ser considerado o mais poluído do mundo. A informação também foi divulgada pela iCare,
Os dados do monitoramento registraram um índice de contaminação atmosférica maior do que o de algumas cidades chinesas, como Xangai e Hangzhou. Já o Ministério da Saúde da Ucrânia emitiu um comunicado afirmando que fumaça e neblina foram formadas em Kiev e regiões próximas, mas que isso não significava uma ameaça. Além disso, o comunicado destacou que a fumaça poderia causar dificuldades respiratórias, irritação ocular, alergias, dores de cabeça, tosse e inflamações da mucosa. A situação mudou por conta de uma tempestade de areia que começou na noite do dia 16 de abril, causada por fortes ventos. Os moradores locais afirmaram que a fumaça tinha um forte cheiro de queimado. A maior preocupação das ONGs e outras instituições é de que a combustão nas áreas próximas da usina aumente ainda mais os níveis de radiação. De acordo com o The New York Times, a radioatividade é quase inofensiva no solo. Contudo, as raízes das plantas absorvem a radiação, que podem ser liberadas na superfície durante o incêndio, em forma de partículas contaminadas. Se os ventos continuarem soprando em direção a Kiev, que possui cerca de 3 milhões de habitantes, os níveis de radiação podem aumentar com o passar dos dias. Os ventos também podem direcionar as chamas até os escombros de Chernobyl e danificar os equipamentos utilizados para conter o acidente nuclear, liberando ainda mais a radiação que pode causar mais perigo ao país. Uma corrida contra o tempo. O governo pode estar escondendo maiores informações? Será? Me conte o que você acha aqui embaixo. Um grande abraço. Tchau.